Tenho alguma dificuldade com datas, eu disse já começa um bocadinho complicado de datas, essas coisas não mandam. Datas não vou conseguir precisar com muita precisão. Nós conhecíamos desde muito miúdos, nós conhecemos desde o quê? Desde os nossos 10, 11 aninhos, talvez. Tínhamos a possibilidade de, à tarde, usar o material da escola para tocar e começámos a dar umas pancadas nos instrumentos. Sem qualquer tipo de conhecimento, éramos verdadeiramente selvagens a tocar. Nós queríamos começar a dar concertos, mas pediam demos das bandas. E as nossas demos, mesmo para os nossos standards, eram muito fraquinhas. Então o que nós fizemos, arranjámos uma demo de uma banda qualquer alemã e entregámos essa, já somos nós. Foi a primeira vez que fomos tocar a banda, não foi assim. E aí acho que a partir daí começámos a ser mesmo uma banda radioativa. Fomos gravar num estúdio em Sacavém, onde nós de vez em quando íamos ensaiar. Gravámos umas coisas para a Elsa, saiu uma cassete passado pouco tempo da label da Beekeeper. Fomos convidados pelo Henrique Amaro para tocarmos um tema para uma compilação da Antena 3, o 100%. E acho que isso foi assim a primeira coisa que gravámos de jeito, num estúdio minimamente de jeito. Nós tínhamos uma vontade enorme de misturarmos na música tudo o que ouvíamos. Desde os Napalm Death e os Melvins até aos Lightning Seeds, as coisas pop, até os East 17, nós queríamos misturar tudo naquilo que nós chamávamos o thrash pop. Que é o nosso caixote de lixozinho, onde pomos as coisas todas que queremos ouvir, seja rock, seja metal, e fazemos músicas a partir daqui. Gostavam de aparecer no programa do João Baião. Adorava! Lindo! Sonho! Adorava! Mas melhor do que isso é nos amantes da música, o que é do Marco Paulo. Música no coração! Os amantes da música. Flying in the bottle, up in the sky, looking for Shadowland, 'cause I'm used to cry, searching for my epitaph, crashes with velvet, but all the cause I guess sound too much less around me. Nessa altura também queríamos divergir um bocado das outras bandas todas deste esquema. E decidimos, vamos fazer nós o nosso, vamos editar nós o nosso disco. Fizemos a capa, não sei o quê, tudo com... Trabalhava na altura numa loja de fotocópias, fizemos lá tudo, a capa toda a preto e branco. Criámos uma editora para o efeito, que era a Blue, que teve a edição única discos Radioactive. Mas tivemos, obviamente, a ajuda da Elsa e do Luís na distribuição e nos contactos para pôr os discos, isso, eles quase que distribuíram o disco. Nós não fazíamos a mínima ideia de como é que isso se fazia. Nós nunca tocámos ou nunca nos dedicámos a ser bons executantes musicais, isso não nos interessava minimamente, aliás, porque isso dava muito trabalho. E então preocupávamos mais em tentar fazer canções bonitas e arranjar forma de as tocar de forma que elas passassem e não soassem tão mal que estragassem as canções. E acho que isso até está mais ou menos bem conseguido no The Kids Are Insane. A sensação que eu tenho é que nós tocávamos mais porque gostávamos de tocar, ponto final, e gostávamos de estar juntos. Achávamos na altura que já tocávamos demasiado bem, que estava a desmascarar um bocadinho, então decidimos arranjar um guitarrista que nunca tinha tocado numa guitarra elétrica. Era o Nuno Vieira, que era nosso amigo, contacto que entretanto começámos a dar-nos melhor, aproximar-nos, e o Nuno não sabia tocar, aliás, tinha claramente uma incapacidade maior do que todos nós para tocar qualquer coisa. Demos primeiro uma guitarra de 2 cordas, depois passou para 3, depois no final já tocava com 4 e até já tocava bem e compunha músicas giras. O repertório às tantas já ia
em 70 ou 80 canções, em que 4 ou 5 eram minhas, 7 ou 12 eram do Fred e o resto era tudo do Paulo Pina. Ele fazia músicas e faz músicas com uma facilidade como eu nunca vi ninguém fazer. E aquilo a certa altura começou-nos a cansar um bocadinho. Arranjámos uma rapariga para cantar connosco, mas aquilo já estava claramente em fase de descendente. Nenhum de nós estava com espírito para aquilo. Às tantas, as coisas começaram-se a divergir um bocado e depois a banda acabou. Há coisa de 5 anos depois, por acaso, voltámos a falar um bocadinho, eu e o Rodrigo, e vamos fazer umas coisas. E guardo essa memória muito viva ainda na minha mente, dessa última gravação, e que ainda hoje às vezes ouço, e acho que as canções são frescas e giras. Imagino que houvesse pessoas que nos ouviam por causa daquilo que nós fazíamos. Confesso que não tenho muito bem noção disso, mas imagino que sim. Tenho um enteado hoje em dia que é fã e que faz música mais ou menos do género e não sei o quê, e isso eu acho uma certa graça. Se calhar era um bocado fora do tempo, acho eu. Alguém que nos chamou uma vez, não disse, nós tínhamos um som meio mongoloide, mas foi assim uma coisa deste género. Nós levámos isto como elogio e ficaram muito satisfeitos. Lembro que na altura estávamos todos satisfeitos com isso.